pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z. E hoje nesse vídeo eu estou trazendo para vocês o que eu considero os 6 equipamentos eletrônicos fundamentais dentro da preparação e do sobrevivencialismo, equipamentos essenciais em situações de emergência. É claro que existem muitos outros equipamentos eletrônicos que podem ser úteis em situações de preparação, em situações de sobrevivência, em situações de risco. Vamos para o primeiro equipamento dessa lista de 6 equipamentos eletrônicos essenciais para sobrevivência e preparação. O primeiro equipamento que eu quero colocar nessa lista, inclusive vou colocar ele aqui por primeiro, o rádio comunicador ou o famoso walkie-talkie, assim como as pessoas conhecem. Na verdade, existem diversos tipos de rádio, inclusive frequências de transmissão, e até é muito interessante a gente estudar um pouquinho sobre isso antes de adquirir um rádio, por exemplo. É claro, eu não sou aqui um perito em rádio e frequências de rádio para falar para vocês diversos detalhes sobre isso, mas em base o rádio comunicador ele vai fazer muita diferença na preparação e na sobrevivência em situações de risco. O rádio significa você conseguir manter a comunicação com outras pessoas, você conseguir localizar outras pessoas, você conseguir obter informações sobre o que está ocorrendo. Com um bom rádio você pode pedir socorro numa situação de emergência. E como eu falei, nesses rádios existem vários tipos de frequência de transmissão. Por exemplo, eu utilizo um rádio UHF, que é esse aqui. Se você ainda não viu esse rádio aqui, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal fazendo ali um teste de sinal com ele dentro da cidade. A gente conseguiu ir quase 3 km com esse rádio. Mas 3 km não é muito. A questão é que dentro de situações de risco, qualquer distância, por menor que seja, mas que seja uma distância que já seja o suficiente para você não escutar uma pessoa falando normalmente, já é uma situação em que um rádio é aplicável. Quer dizer, o rádio ajuda você a manter a comunicação com as pessoas, com o seu grupo. Eu uso esse rádio UHF. O rádio UHF ele é um rádio que você não precisa de autorização para utilizar. Você não precisa de uma autorização, de uma licença para utilizar um rádio desse aqui, o rádio UHF. Quer dizer, outras pessoas que têm um rádio nesse mesmo modelo trabalhando nessa frequência podem conversar livremente sem precisar de uma licença de uso. Nós também temos os rádios tradicionais de 2 bandas, que é assim que a gente fala, que é o rádio UHF e VHF. Ele pode tanto transmitir e receber na frequência deste rádio aqui, quanto ele também utiliza a frequência VHF, que é uma frequência geralmente utilizada por radioamadores. A frequência VHF, para ser utilizada, você precisa ter uma licença de uso, quer dizer, você tem que ser um radioamador. Porém, para tirar a licença de radioamador, é só você estudar uma apostilinha, fazer uma provinha. O valor da licença é muito barato, se não me engano, anualmente fica em torno de R$12 por ano. Então, qualquer pessoa pode tirar essa licença, é só estudar aquela apostilinha de radioamador, que você acha uma porção de PDFs aí na internet, você pode pesquisar. Você estuda essa apostilinha, faz uma provinha na Anatel e você tira a sua licença de radioamador, você vai ter o seu prefixo e você vai poder transmitir e receber o sinal em VHF. E tem rádios de mão VHF e UHF que são bem acessíveis, até os famosos Baofeng que a turma aí compra, eles são 2 bandas, UHF e VHF. Então, quem tem licença de radioamador pode transmitir em VHF, receber em VHF, que inclusive você pode fazer até transmissões mais longas, quer dizer, você pode conseguir um sinal muito maior do que o rádio UHF. E é claro, existem outras frequências de rádio também, existe o rádio PX, que é aquele que os caminhoneiros utilizam geralmente, alguns jipeiros utilizam o PX, que também é o rádio que você vai conseguir manter uma boa comunicação numa distância razoável. A questão é, você tem formas de manter a comunicação, e um rádio desse aqui faz toda a diferença. Como eu falei, por menor que seja a distância, desde que seja uma distância que você já não consiga ouvir ou ver a pessoa, um rádio desse aqui faz total diferença. Bem, o vídeo desse aqui vai estar no card, se você quiser, é só conferir. E o segundo equipamento da nossa lista de equipamentos eletrônicos é o rádio receptor. Mas o que é esse rádio receptor, afinal de contas? É aquele rádio que você tem na sala da tua casa, que você tem dentro do teu carro. É o rádio comum que a gente ouve no dia a dia. Sim, esse radinho comum vai fazer toda a diferença. Numa situação de emergência, numa situação de catástrofe,
é muito importante você se manter informado da situação. E geralmente um meio que é utilizado para transmitir notícias, transmitir informações emergenciais é o rádio comum que todo mundo conhece. Inclusive, existem várias faixas de transmissão de rádio. A gente conhece o tradicional FM, o AM, que já não está sendo mais utilizado para a transmissão de radioemissoras, e também nós temos o SW. Temos rádios que são AM, FM e SW. E esse SW tem uma outra série de faixas de frequência que você consegue captar rádios, inclusive do mundo. Eu lembro que eu tinha um radinho desses com SW e eu conseguia pegar rádios da América Latina. É claro que o sinal não via muito bom, não era um sinal de qualidade, mas dava para entender, inclusive porque era em espanhol, dava para entender alguma coisa. Mas eu cheguei a captar sinais de rádio de lugares muito mais distantes em que eu não faço a menor ideia de que idioma que era, não dava para entender nada. Mas a questão é que com simples rádio FM já vai fazer a diferença. O rádio é um dos primeiros meios de comunicação de massa que foi utilizado e continua sendo utilizado até hoje. Então, um meio seguro de obter informações é você ter um rádio. Outro equipamento da nossa lista de equipamentos eletrônicos que é interessante você ter na preparação, de você ter na questão do sobrevivencialismo, é a lanterna. É claro, a lanterna é o equipamento mais simples, mais óbvio que você pode ter numa preparação. A lanterna foi feita para iluminar o seu caminho, já que ninguém aqui consegue enxergar no escuro. E existe uma infinidade de tipos de lanterna. Nós temos lanternas de mão, lanternas de cabeça, lanternas de peito, lanternas para ser colocada no ombro, aquelas, né, que são em formato de L para você colocar na mochila, no seu colete. Nós temos lanternas do tipo lampião. A questão é que a lanterna vai fazer total diferença, não só em situações de emergência, mas em situações do cotidiano. A gente não consegue enxergar no escuro, então é interessante você ter uma boa lanterna dentro das suas preparações. Inclusive até mais de uma lanterna. Lanterna geralmente é um equipamento que tem um preço bem acessível, então é bacana você ter mais de uma. Afinal de contas, ter uma só num lugar que você não tem acesso não vai ajudar muito quando você estiver no escuro. Outro equipamento da nossa lista que eu acredito que é muito útil dentro da preparação do sobrevivencialismo é o GPS. Quando a gente fala em localização, inclusive mapeamento de rota, é interessante você sempre ter um equipamento para isso. Geralmente a gente fala muito da bússola. A bússola é claro, você ter uma bússola, você ter mapas para poder se orientar, para saber para que direção você está indo, inclusive para que direção você vai. O GPS é a forma tecnológica que vai ajudar muito nesse sentido. O GPS ele vai te mostrar as rotas possíveis e inclusive até mesmo se você sair da sua rota, você tem um mapeamento, você tem um mapa ali, muitas vezes gigante, compactado num pequeno aparelho em que você pode utilizar para entender ali qual deslocamento você vai fazer, inclusive qual evitar. Então o GPS ele é muito interessante nesse sentido. Até um GPS tradicional que é utilizado no carro já ajuda demais, inclusive ajuda muito em situações de emergência. E é claro que eu não podia deixar de fora dessa lista, inclusive eu não vou relatar um equipamento, mas um tipo de equipamento que vai fazer diferença na sua preparação, que são os equipamentos eletrônicos da área médica. E quando eu digo equipamentos eletrônicos da área médica, eu estou falando medidores de pressão, termômetros, medidores ali da diabetes. Afinal de contas, se uma pessoa tem diabetes, por exemplo, é interessante que ela monitore a situação do açúcar no sangue ali constantemente. E um medidor desses eletrônicos para diabetes é muito bacana que a pessoa carregue junto para ela se manter orientada de qual que é a situação dela. Para quem tem problema, por exemplo, de pressão alta, é interessante ter um medidor de pressão. E por aí vai, são equipamentos da área médica que vão fazer muita diferença. É claro que a pessoa vai compor ali o kit dela, a preparação dela, com equipamentos que façam sentido. Mas a questão é, existe uma série de equipamentos dentro da área médica para facilitar a vida das pessoas. E são equipamentos que com certeza vale a pena você ter dentro da preparação. Até o simples termômetro para medir a febre, aquele termômetro tradicional, que geralmente é de vidro, aquilo quebra com facilidade, tanto que ele já vem numa embalagem diferenciada para proteger ele. Então, para carregar, por exemplo, numa mochila, não é tão interessante. Mas tem os termômetros digitais, que são baratos, né? São funcionais, funcionam muito bem e são muito mais resistentes, que você pode carregar no seu kit médico, no seu kit de primeiros socorros.
E para fechar com chave de ouro, o sexto equipamento, que é um equipamento que vai fazer muita diferença em campo, inclusive, que é o carregador solar, o carregador de baterias. Na verdade, nós temos os carregadores solares e temos carregadores por manivela. Inclusive, alguns aparelhos já vêm com isso embutido. Por exemplo, como eu falei para vocês dos rádios receptores, tem alguns rádios que já vêm com carregador solar, que já vêm com carregador de manivela. Tem lanternas que vêm com carregador de manivela. A questão é que se você tem equipamentos eletrônicos, quanto mais você puder prolongar o seu banco de energia, muito melhor. Muitas pessoas gostam de utilizar as pilhas alcalinas, aquelas pilhas que não são recarregáveis. São boas? São. Porém, aquelas pilhas quando acabam, você tem que jogá-las fora. As baterias recarregáveis, pelo contrário, você tem uma quantidade X de ciclos de carga, quer dizer, você vai conseguir recarregar ela diversas vezes. E um carregador solar ajuda muito nessa situação. E existem vários tipos de carregadores, alguns até com power bank, quer dizer, é o carregador e ele armazena energia para depois você poder utilizar nos seus equipamentos. Geralmente é um produto um pouco mais caro, mas é um produto que vale a pena. Eu tenho um carregador solar, inclusive, eu vou deixar o link aqui no card para você que não viu. É um carregador que eu utilizo, ele não tem um power bank, mas é um carregador muito funcional que consegue, por exemplo, carregar o meu rádio HT, consegue carregar o meu celular e ainda consegue carregar alguma lanterna que eu tenho. Então, quer dizer, esses carregadores vão prolongar a quantidade de energia para os seus equipamentos. E para mim, esses são os equipamentos eletrônicos essenciais dentro da preparação, que vão fazer com certeza total diferença e que eu acredito que vale a pena você investir. Se tem algum outro equipamento que você acredita que seja interessante, que a gente podia adicionar nessa lista, talvez um equipamento 7, um 8, coloca aqui nos comentários desse vídeo. E é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe os nossos outros conteúdos e curte o vídeo aí para dar aquela força pra gente. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Área Z. Até mais!